sabia que a profundidade do tanque de peixe pode influenciar, inclusive, no teu processo de chegar ao faturamento de R$ 125.000 por hectare? Sim, porque a profundidade de tanque de peixe, ela pode, quanto mais funda ou quanto mais raso for essa profundidade, influenciar na qualidade de água. Então, se você consegue entender, né, quais são os benefícios e quais são as desvantagens de ter um tanque com maior profundidade ou com menor profundidade, isso vai te ajudar a saber quais são os fatores dentro da tua piscicultura que você precisa trabalhar para ter esse faturamento de R$ 125.000, né? Conseguir ter esse faturamento de R$ 125.000. Então, uma coisa que precisa ficar clara, né? Então, a primeira coisa de todas é, se você tem tanque mais fundo ou tanque mais raso, independente disso, de profundidade, se você trabalha com produção de peixe em tanque escavado, em sistemas semi-intensivos, com baixo volume de renovação ou zero de renovação de água, não trabalha com nenhum tipo de tecnologia, nenhum equipamento para te ajudar a fazer produção de peixes, você não pode usar o volume do tanque como área para fazer o cálculo da quantidade de peixes. Ou seja, você não pode pensar que a tua unidade dividida aí no teu tanque é metros cúbicos ou litros de água. Não! Se você trabalha com produzir peixe em viveiro escavado, em tanque escavado, você tem que trabalhar com áreas em metros quadrados, ou seja, você não utiliza a profundidade como vantagem para colocar maior quantidade de peixes. A profundidade ela é desconsiderada nesse caso, tá? E aí a gente pode entrar no mérito dessa questão em uma outra oportunidade. E aí, sabendo dessa primeira informação, né? Se você entendeu, ó, eu não vou usar litros de água para fazer a quantidade, para saber a quantidade de peixes que vão ser colocados, essa é a primeira questão, né? Sabendo disso, já fica mais fácil você entender que, primeira coisa, né? Se você não usa a profundidade, se você já não vai usar a profundidade como espaço para fazer o cálculo de maior quantidade de peixes, pensa comigo o seguinte: se eu precisar cavar um tanque mais profundo do que cavar um tanque mais raso, eu não vou gastar maior quantidade de hora máquina, ou não vou precisar movimentar maior quantidade de terras? Essa é uma das questões. Além disso, se eu tenho um tanque mais profundo, isso não faz com que eu tenha uma área lá mais profunda com menor concentração de oxigênio? Entende uma coisa aqui comigo. Se eu tenho um tanque de peixe e a água, ela tem lá moléculas de oxigênio, né? Então, tem oxigênio disponível nela. Só que se eu não tenho um equipamento, nem volume de renovação suficiente, eu tenho muitos organismos ali consumindo oxigênio, a maneira de eu incorporar maior quantidade de oxigênio dentro da água desse tanque é fazendo com que essa água tenha contato com o ar atmosférico. Logo, se eu tenho camadas mais profundas ou profundidades maiores de tanque, consequentemente águas mais profundas, eu tendo a ter águas nas partes mais profundas com menor concentração de oxigênio. E isso é inevitável. Um teste que você pode, inclusive, fazer é pega um oxímetro. Se você tem um tanque aí de 3 metros de profundidade, 3,5 metros de profundidade, pega o oxímetro que você tem para medir o oxigênio da água da sua piscicultura e afere a concentração de oxigênio bem na superfície e afere lá no fundo para você ver a diferença da concentração de oxigênio que tem em coluna de água diferente, tá? Essa é uma questão. Além disso, vai analisando aí esses fatos junto comigo para desenvolver esse pensamento crítico, porque o meu objetivo aqui é fazer com que você absorva o conhecimento a ponto de que aquilo não seja regra, eu vivo falando, né? Não tem regra na piscicultura, mas quando você começa a desenvolver esse pensamento crítico, você consegue analisar a situação para frente.
Então, se você tem lá um tanque mais profundo, né? Tanque mais profundo, e você tem uma entrada de água de 50 milímetros, um cano de 50 milímetros, ou um cano de 100 milímetros, pode ser um cano de 100 milímetros ali de água entrando cheio. Quanto maior for o volume de água que você tem dentro do tanque, menor vai ser em proporção, né, a quantidade de água que está renovando. Um teste que você pode fazer é o seguinte: coloque uma torneira pingando água dentro de um copo d'água e coloque uma torneira pingando de um copo d'água cheio, um copo cheio de água, né? E o mesmo volume de água pingando dessa torneira dentro de uma bacia grande com água. Proporcionalmente, a quantidade de água que vai ser derramada, despejada, tanto do copo quanto da bacia, vai ser maior no copo em relação ao volume que tem no copo e menor na bacia em relação ao volume de água que tem dentro da bacia. Com isso, se você tem um tanque muito profundo, e que você não vai utilizar a profundidade dele como benefício de poder aumentar, por exemplo, a quantidade de peixes, o teu volume de água que você vai ter disponível ali, ele vai ser menor em relação ao volume total de água. Isso é ruim, porque você demora mais tempo para renovar 100% do volume total de água quando você tem um tanque mais profundo. Então, pensando por esse lado, não é um benefício eu ter tanques mais profundos.